concluir a nossa segunda-feira com a aula de ciências. Vejam só, pegue o livro de vocês do SAI, na página 151, e vamos falar um pouco sobre a agricultura. Acompanhe aí. A agricultura é uma atividade econômica que envolve o cultivo de plantas de interesse humano. Né? Por isso que se fala, gente, agricultura. Por que agricultura? Porque um exemplo é a agricultura planta para o alimento, certo? As pessoas plantam para o próprio benefício. Essas plantas cultivadas podem servir de alimento ou de matéria-prima para a produção de roupas, bebidas, combustíveis, entre outros produtos. Você se lembra do nome de alguma planta que pode ser usada como alimento ou matéria-prima de outros produtos? Aí abaixo tem 4 imagens. Na primeira imagem tem assim: o milho é um produto agrícola usado na alimentação. Com o milho, gente, dá para fazer N coisas, né? O algodão é usado como matéria-prima na produção de roupas. Próximo, a planta do guaraná é usada na produção de energéticos e refrigerantes. E o último, a cana-de-açúcar é usada na produção de etanol, um tipo de combustível. Vocês já foram até um posto de gasolina? Acredito que todos vocês já foram, né? Tem o nome lá, etanol. Você sabia que o etanol é extraído da cana-de-açúcar e é feita a gasolina? É feito o combustível? Então, ele é um tipo de planta que gera combustível. Para que as plantas de interesse agrícola cresçam saudáveis e se desenvolvam bem, elas devem ser cultivadas em solos férteis que apresentem os componentes necessários para o crescimento. Para que essas pessoas tenham uma boa produtividade, o solo é preciso estar fértil, ou seja, bom para plantar. No solo arenoso, gente, não tem como haver plantação, porque a água não fica lá, né, logo ela seca. Vocês já viram na praia, exemplo, vocês foram à praia e viram uma árvore lá no pezinho da água quando ela vem? Não tem, né, gente? Porque não tem como plantar algumas plantas lá na praia, por conta desse solo dele, que não tem como, né, crescer, mesmo porque a água da praia ela é salgada e aí não tem como. Conforme a agricultura foi se desenvolvendo na sociedade humana, novas técnicas de cultivo de plantas e tratamento do solo também foram desenvolvidas. Vamos conhecer algumas técnicas de preparo do solo para a agricultura. Vamos lá. Página 152. Adubação. Quando faltam nutrientes no solo, é necessário fazer a adubação, gente. Ou seja, vejam só. Aquele solo ele é próprio para a plantação, só que com o tempo ele vai ficando fraco de tantas plantas que foram crescendo. Então é preciso ajudar esse solo. Então como que tem que ser feita essa ajuda? Com o adubo. Essa é uma técnica utilizada para desenvolver ao solo os nutrientes retirados pelas plantas durante o crescimento. Os adubos podem ser fabricados com restos de plantas e animais, adubo orgânico ou por meio da extração mineral, que é o adubo inorgânico, né? E nós já trabalhamos aqui sobre esses tipos de adubo. Que são os restos de quê? De cascas de frutas, cascas de verdura, aquelas cascas de ovos também servem para adubo. Então, quando uma terra, exemplo é na casa da mãe de vocês, tem uma plantinha que ela está morrendo porque a terra está muito fraca, o que é que vocês podem fazer? Vocês pegam as cascas de verduras ou de frutas, os restos, né, gente? Colocam ali naquela plantinha e aí podem mexer com a terra que logo essa plantinha vai ficar boa. Nem sempre, mas na maioria das vezes sim. Então tem o adubo orgânico e tem o adubo inorgânico. Qual é a diferença? Adubo orgânico é aquele que nós mesmos conseguimos fazer, exemplo, restos
cascas de verduras, cascas de frutas, né? Cascas de ovos. Já o inorgânico, ele é feito em fábricas, em indústrias. Aí abaixo tem assim, para saber mais. Você sabia que agrotóxicos não são a mesma coisa que adubos químicos? Os agrotóxicos, também conhecidos como defensivos agrícolas, são utilizados para o controle de pragas e parasitas que destroem as plantações. Mas eles também podem contaminar o ambiente e os seres humanos. Já os fertilizantes ou adubos químicos são usados para fornecer nutrientes em quantidades seguras para as plantas ou para o solo. Continuando aí, então assim, gente, existem os adubos, né, químicos e existem os agrotóxicos, são tipos assim, foi colocado agrotóxico, então ele é um tipo de controle de pragas, né, gente, ou seja, ele destrói, muitas vezes deixa a plantação, matam sim os animais, né, mas às vezes tem algum veneno que pode causar também, né, alguns problemas para a nossa saúde. Você já pensou em fabricar adubo para colocar em sua horta ou seu jardim? Será que isso é possível? Sim, é possível. Há um tipo de adubo orgânico produzido por meio de uma técnica chamada compostagem. Nesse processo, restos de alimentos, folhas, estrumes, etc., são transformados em composto, um material que pode ser misturado ao solo e servir de adubo. A compostagem é benéfica ao ambiente, pois reduz o volume de resíduos enviados aos aterros sanitários e lixões, além de permitir que esses resíduos sejam reaproveitados para outra finalidade. Assim, gente, vocês podem sim, né, produzir adubos orgânicos da forma que eu expliquei a vocês, né? Ajudando aquela plantação, ajudando naquelas plantinhas que estão de repente morrendo, colocando esse tipo de adubo que eu acabei de explicar a vocês, tá certo? Então assim, eu não vou deixar a atividade de ciências, porque de português, né, foi um pouquinho prolongado para vocês não se cansarem. E até amanhã na nossa próxima aula. Mas vocês compreenderam esse conteúdo que eu acabei de explicar, que é o importante, gente. E aí eles falam direto. Quantidade nunca vai vencer a qualidade. O que importa é vocês compreenderem os conteúdos, porque vocês vão utilizar mais na frente. Não adianta eu colocar 20 páginas de atividades e vocês fazerem tudo correndo sem saber o que estão fazendo. Uma explicação que vocês entendam vai valer muito mais do que 20, 15, 10 páginas de atividade, certo? Então, fica aqui um beijão para vocês. Até amanhã!